Bom dia, queridos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo com o Dr. Luiz e dando sequência, nós nos últimos vídeos falamos sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é o BIP, como Jesus entende a caridade. Benevolência, indulgência e perdão, e comentamos em vídeos anteriores que o egoísmo é o grande adversário, o grande antagonista para a verdadeira prática da caridade. Então hoje nós trouxemos, aliás, não vai ser só no vídeo de hoje não, nós gravaremos alguns vídeos sobre esse tema, porque ele é muito extenso. Então, hoje é a primeira parte, que nós falaremos sobre o egoísmo, mas vinculado à educação dos nossos filhos. Como a sociedade atual está, de alguma maneira, na educação dos seus filhos, ao invés de ajudá-los a combater o egoísmo, nós estamos, pelo contrário, estamos reforçando esse egoísmo no cerne dos nossos filhos. Então, esse vai ser o nosso tema: educação dos nossos filhos e egoísmo, que nós levaremos alguns vídeos para esgotar completamente esse tema, ok? Então nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, falando exatamente sobre essas duas questões. Em primeiro lugar, falando sobre o egoísmo. Em segundo lugar, falando da responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Não é? Então, a primeira pergunta, que eu citei inclusive nos vídeos anteriores, é a questão 913 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Olha a sutileza e a sabedoria do codificador da doutrina quando faz a pergunta. Quando ele usa o termo radical, ele está querendo se referir à raiz de todos os males. Então, se ele fala aqui dos vícios em geral, ele quer saber aquele que é a fonte. A gente sempre, na expressão popular, diz que tem que se cortar o mal pela raiz, porque senão volta a crescer. Então, por exemplo, se a gente combater a inveja, o orgulho, a prepotência, etc., todos eles filhotes do egoísmo, mas não combatermos o egoísmo, então nós vamos continuar tendo a proliferação desses galhos, que são, na verdade, filhotes dessa causa máter de todas as nossas imperfeições, paixões e, como diz aqui, vícios. Allan Kardec se utiliza dessa expressão. E a resposta: já o dissemos inúmeras vezes. Eles estão reforçando que eles já responderam essa pergunta. Já dissemos inúmeras vezes: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Todo o mal. Por quê? Porque é o contrário da caridade, da justiça e do amor. A lei que rege o universo é a lei de justiça, amor e caridade, que funciona não só no planeta Terra, mas em todos os planetas de todas as galáxias, de todos os universos. Hoje em dia a gente não pode falar apenas de um universo, A ciência já usa a expressão multiverso, demonstrando que existem vários universos. Então, essa lei de justiça, amor e caridade, ela vige e regula a vida de todos os seres, humanos ou não, de todos os lugares do universo ou do multiverso. Ok? Então,
o egoísmo é o contrário. Então daí deriva o mal. Muitas pessoas perguntam assim, como é que Deus permitiu, né? Deus criou o mal? Não, o mal é criado por nós, os filhos, as criaturas, na medida em que, ao invés de aceitarmos a diretriz divina, que é a lei de justiça, amor e caridade, temos um capítulo no Livro dos Espíritos falando só dessa lei, e vejam que não está no plural, não é leis de justiça, amor e caridade, é uma lei só, que engloba essas três vertentes, esse tripé, que é a justiça, o amor e a caridade. Então o egoísmo é a causa de todo mal porque ele se antepõe, ele antagoniza a lei divina que está na nossa consciência, como nos alerta a questão 621 do Livro dos Espíritos. Toda a lei divina está na nossa consciência. Quando nós estamos envoltos pelo egoísmo, nós estamos infringindo a lei que está na nossa consciência, ok? Todos os vícios têm nele a causa, viu? Por isso que ele é radical, raiz. Só removeremos nossas paixões e vícios por completo se conseguirmos extirpá-lo, como eu falei, né? Não adianta ficar combatendo só a vaidade, só o orgulho. A gente tem que achar o cerne da questão, né? Que nem na medicina, quando a gente vai combater uma doença, a gente tem que descobrir o agente etiológico, ou seja, aquele que está causando a enfermidade. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma doença autoimune, etc. Pode ser uma célula maligna, enfim. Nós temos que combater a causa fundamental para que a doença desapareça. E não ficar tratando apenas com analgésicos, com antitérmicos, né? Que isso vai amenizar o quadro, mas não vai trazer a cura do corpo físico. Então, da mesma forma, aqui os males da nossa intimidade. Nós só combateremos todos os vícios se buscarmos a causa deles todos, porque senão voltam. Se a gente combater tudo e continuar sendo egoísta, tudo vai voltar. Ou então, melhor dizendo, foi só uma melhora aparente. Como dizia o Cristo no seu Evangelho, sepulcro caiado de branco, limpinho e lindo por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, muitas vezes a gente pode exteriorizar uma virtude, uma santidade que a gente não possui. As pessoas acreditam, algumas podem acreditar, mas nós sabemos, né, e continuamos alimentando as impurezas por dentro. Então, por isso que é importante combater o egoísmo. Continua a resposta. Verdadeira chaga da sociedade, só chegaremos à perfeição erradicando-a do coração. Não é? Porque, veja, não é só a nível humano, pessoal, individual, é coletivo. As nações agem com egoísmo, não é? Às vezes elas aparentemente querem intervir num país, dizendo que é por direitos humanos, mas estão de olho no petróleo, ou nas riquezas naturais, nos diamantes daquele país, e diz, não, a gente vai de alguma maneira higienizar aquele país, vai limpar, mas no fundo o interesse é nas riquezas daquele país. Ou se constrói muros para que os vizinhos não entrem, né? Então, tudo movido pelo egoísmo. Não só a nível individual, mas coletivamente, as nações são o reflexo do egoísmo individual. É o somatório, não é? Então, se toda a população, ou grande parte da população, a maioria é egoísta, os seus governantes também serão e agirão de acordo com esse egoísmo individual que agora se tornou coletivo. Então a gente só vai ter um planeta melhor, né? Diz aqui que é uma chaga da sociedade,
quando os homens erradicarem esse egoísmo do coração. Ele é incompatível, eu falei isso em outro vídeo, ele é incompatível, o egoísmo, com a justiça, o amor e a caridade. Né? Completamente o antagônico. E neutraliza todas as qualidades. Olha que coisa importante. Na medida em que você pratica o egoísmo junto com outras virtudes, ele acaba neutralizando as outras. Porque no fundo você quer o reconhecimento pela vaidade, quer a manipulação, o controle da situação pela prepotência, pela arrogância, pelo orgulho. Então vejam, né? Se a gente não combate o egoísmo, as outras ervas daninhas elas começam a crescer, elas vão ganhando terreno, porque a gente não cortou a raiz. E a segunda pergunta, né? Então o egoísmo é isso. Agora, a segunda pergunta do Livro dos Espíritos, que trata da responsabilidade dos pais com relação à educação dos seus filhos, é a questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha que pergunta muito profunda e sábia de Allan Kardec, né? A paternidade e a maternidade. Quando fala paternidade e maternidade junto, são uma missão em si? A resposta é, sem contestação possível, uma missão. Então, quem é pai, quem é mãe, tem que pensar nisso. Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, quem sou eu? Eu não sou missionário. Eu não tenho uma missão, eu tenho uma tarefinha humilde. Tudo isso é falsa humildade, tá? Na maioria das vezes. Claro que tem as pessoas que são sinceras. Mas na maioria quer aparentar que já é igual um Chico, um São Francisco de Assis. Ai, quem sou eu? Não tenho missão nenhuma. Tem sim. A missão da paternidade e da maternidade. É uma missão. É difícil, espinhosa. A gente sempre brinca que filho não vem com manual de instrução, né? Os aparelhos eletrodomésticos vêm, mas os nossos filhos não vêm. Então, muitas coisas a gente aprende por tentativa e erro. E acerto de vez em quando. De vez em quando a gente acerta na educação dos nossos filhos, né? Então, é isso. É uma tarefa espinhosa, bem difícil, bem dolorosa, porque são seres espirituais que já trazem bagagem de múltiplas reencarnações, tendências boas e menos boas, e que nós temos que ajudar a combater as tendências menos boas, desde pequenininho, né? E é o que vai dizer a resposta, né? É sem dúvida nenhuma uma missão com grande responsabilidade, pois Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. Então, os filhos que não são nossos, meu filho, a gente, né, bate no peito, olha o fruto do egoísmo aí, a posse. Meu filho é isso, é aquilo outro, já se formou, já está trabalhando, já está muito bem de vida, né? A gente sabe, quando a pessoa fala assim, é muito bem de vida, o que está querendo dizer? Está ganhando muito dinheiro. E às vezes está infeliz, né? Está ganhando muito dinheiro, mas está infeliz. Então nós nos envaidecemos, né? Pela essa condição de meu filho, quando na verdade são filhos de Deus que ele nos empresta temporariamente para que nós possamos administrar a sua evolução e possamos, de alguma maneira, auxiliá-lo a atingir aquela condição, aquele objetivo da encarnação, que eu sempre repito e vou continuar repetindo, porque para mim é uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos, que é a questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Deus nos impõe para que cheguemos à perfeição. Então ninguém está aqui para sofrer, para se martirizar, para pagar dívida de vidas passadas. Nada disso. Essas coisas podem acontecer, mas o objetivo primordial e fundamental que Deus colocou
como fundamental para a encarnação, né, a encarnação de cada um de nós, é a chegada à perfeição. Então, fazendo uma ponte com essa pergunta aqui, então nós vamos questionar, né? Temos que nos questionar, será que nós estamos ajudando nossos filhos a chegarmos à perfeição? Ou estamos reforçando as suas más tendências e, consequentemente, os afastando desse objetivo? Olha a importância dessa missão de ser pai e mãe, que você pode aproximar o seu, entre aspas, seu filho do caminho, a senda do bem, como diz aqui, e ajudá-lo na aquisição da perfeição relativa, ou reforçando as suas más tendências, nós ajudamos a ele a afastar. Ele se afasta. Responsabilidade de quem? Nossa. Porque tínhamos os meios para fazê-lo e não os empregamos. Se o filho, olha a advertência aqui, se o filho sucumbir por culpa dos pais, estes suportarão o desgosto resultante desta queda e partilharão os sofrimentos na vida futura por não terem feito o que estava ao seu alcance. Olha que advertência gravíssima. E é isso que acontece. A gente vê na literatura espírita os pais sofrendo muito com a queda dos seus filhos, ainda mais quando eles tiveram responsabilidade sobre isso. Né? Eles foram cúmplices nessa queda, de alguma maneira, porque não, como dissemos, não auxiliaram esse espírito a primeiro lugar, a visualizar. Antes do tratamento sempre tem que haver o diagnóstico. Então não auxiliaram a visualizar, não levaram as noções de Deus, da divindade, da lei divina, da justiça divina, da reencarnação, não conseguiram levar esses pontos que esclarecem o porquê de muitos acontecimentos, de muitas vicissitudes, dificuldades e mudanças na vida dos filhos. Tudo é explicado de acordo com o entendimento de como funcionam as leis divinas. Então nós temos essa responsabilidade imensa, grandiosa, de levarmos o conhecimento dessas leis aos filhos. Mas é isso que acontece? Nós vamos estudar a partir de agora um livro precioso chamado Reconstruindo Emoções. Precioso, muito bom. Que é psicografado pela médium Iraci Campos de Noronha, que é a presidente aqui do Centro Espírita da Barra, o SEJA, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles. E essa médium recebeu nada mais, nada menos de uma das maiores psiquiatras do século XX, que é a doutora Nise da Silveira, que viveu de 1905 a 1999, ou seja, viveu 95 anos. Essa alagoana, essa brava alagoana, que revolucionou, a palavra é essa, né? Revolucionou no seu tempo, em primeiro lugar, os preconceitos, porque ela foi a primeira mulher a se formar em medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, que ela, embora seja alagoana, né, seus pais foram para a Bahia e ela frequentou a Universidade Baiana, e ela era a única mulher entre centenas de homens. Foi a primeira mulher a se formar em medicina naquela universidade. E se especializou em psiquiatria. Simplesmente ela se correspondia por cartas, olha o valor dessa mulher, com o grande Carl Gustavo Jung. Muita gente não sabe disso, mas
ela escrevia cartas e era respondida. Carl Gustav Jung respondia às inquirições da Nise Dal Silveira, e depois ela sempre trabalhou, ficou 2 anos estudando lá na Europa, no centro de Jung, e trouxe todo esse conhecimento, toda essa bagagem para o Brasil, e revolucionou os conceitos da psiquiatria, porque ela lutou por uma humanização do tratamento psiquiátrico com relação aos doentes mentais, em especial os esquizofrênicos. Então ela era completamente contrária à internação, à camisa de força, aos eletrochoques e etc. E acabou criando, né, o Museu da Imagem do Inconsciente, porque ela foi perseguida, não deixaram ela atuar como psiquiatra aqui no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, o Hospital Pedro II do Engenho de Dentro, e aí colocaram ela como terapeuta ocupacional. Olha que perseguição, né? Não que terapeuta ocupacional seja inferior, mas ela é formada em psiquiatria médica, tendo que atuar como terapeuta ocupacional, e ela começou a criar um centro de artes, de pinturas, para os esquizofrênicos, né, os doentes mentais, e lembrando Van Gogh, né, que também era um desequilibrado emocional, mas que trouxe imagens belíssimas, né, as mais caras da arte até hoje, né? Então ela criou esse centro onde os internos, os doentes mentais, eles pintavam ou faziam esculturas, a arte em geral, né? Então vejam que a importância dessa Nise da Silveira, que desencarnou em 1999 e nos trouxe esse livro através da médium Iraci Campos de Noronha. Falando de quê? Falando das nossas emoções. Olha a bagagem que esse espírito tem para falar das nossas emoções. O conhecimento que ela rebanhou aqui na Terra, né, reencarnada, e agora no plano espiritual, naturalmente, ampliando ad infinitum os seus conhecimentos psiquiátricos. Então, no capítulo, nós vamos estudar o capítulo 2, que fala do egoísmo, né? E em especial da responsabilidade dos pais em transformarem ou em reforçarem. Transformar não, porque o espírito já vem de alguma maneira com essas tendências, né? Se caiu aqui na expiação e provas, vamos nos recordar sempre de Santo Agostinho, que diz que reencarna no planeta de provas e expiações um espírito rebelde à lei divina. Rebelde por ser egoísta, por achar que o seu ponto de vista é o melhor e que ele não tem que cumprir as regras que estão colocadas pela lei universal, divina e universal. Ele se revolta contra essa lei. Eu não quero ter essa vida, eu não quero ter essa limitação, eu não aceito esse tipo de reencarnação com esses pais, e etc, etc. Então o espírito já vem com uma carga de egoísmo para aportar aqui no planeta Terra, tirando os verdadeiros, dos grandes missionários, dos espíritos já numa condição superior, né? Lá na escala espírita da questão número 100 do Livro dos Espíritos, nós temos 3 categorias fundamentais, né? Os espíritos imperfeitos, os bons e os espíritos puros. Então, se tiver na condição de imperfeito, é igual a nós. Se já tiver na condição de espírito bom, já reencarna como espírito missionário, já vem numa outra condição. Então, a nossa Nise da Silveira, que com certeza é um espírito já dessa categoria, nos trouxe esse capítulo. Então a gente vai ler alguns trechinhos, por isso que vai demorar talvez alguns vídeos, porque a gente vai desdobrar. Num vídeo só não dá. Então, capítulo do egoísmo. Segundo a mitologia grega, o símbolo arquetípico do mito de Narciso representa a figura do amor por si mesmo. Com tal característica, tende o homem a reproduzir
a sua imagem em tudo que faz, exibindo com orgulho e vaidade o seu próprio reflexo. Então ela já começa relembrando a todos nós o mito, a mitologia grega de Narciso, que é aquele que ficava se admirando no lago, pela vaidade, que é um filhote do egoísmo, que se achava o mais bonito de todos. Então ela já reforça, já nos traz esse símbolo da mitologia grega, falando sobre o orgulho e a vaidade quando ele olha para o próprio reflexo, né? Querendo dizer que a sociedade atual é narcisística, e não é. Vejam a quantidade de pessoas que fazem selfies. O que é o selfie? Senão a busca pela admiração alheia, né? Para que as pessoas que olhem aquela foto, nossa, que pessoa maravilhosa, linda e etc. Então esse traço narcísico ainda está muito forte na nossa sociedade. Aí ela continua dizendo assim, é natural que na fase do desenvolvimento da criança ela seja egocentrista. A criança pequenininha ela é egocêntrica, ela quer tudo para ela, não é? A gente vê na criação, tudo é dela, ela não gosta de dividir nada, ela não gosta de dar nada para ninguém, né? Ela briga pelas suas coisas, então isso é natural, faz parte do processo de desenvolvimento emocional daquele ser. Portanto, é inato que ela deseje que todas as suas vontades sejam realizadas, isso é normal. Consequentemente, os pais, por sua vez, também querem realizar todas as vontades dos seus filhos. Ainda mais em tenra idade, pequenininho, né? A gente fica apaixonado por aquele serzinho e quer dar de um tudo, né? Como se diz no popular. A gente quer fazer todas as vontades, porque também observa aquela dependência do ser à nossa atuação. Então, tanto quanto possível, a gente quer que ele tenha tudo o que a gente possa dar. Isso também é natural nessa fase. Apesar disso, não é recomendável, olha a Nise da Silveira, não é recomendável facultar prontamente todas as suas vontades. Desta forma, a criança cresce acreditando ser o centro das atenções, sempre, supondo que pode tudo, passando a comportar-se teimosamente para obter algo que deseja. Então, no Evangelho do Cristo, nós temos lá aquela advertência de Jesus que o nosso dizer seja sim, sim, não, não. Por que Jesus falou isso? Porque tem hora para dizer sim, tem hora para dizer não. Mesmo para essa criança em tenra idade. Porque senão, ela amanhã, como a gente vai ver no desenvolvimento do capítulo, ela vai ter uma baixíssima tolerância às frustrações. Toda vez que lhe for negado alguma coisa, ela vai reagir prontamente e negativamente. E no caso, quando ela é pequenininha, ela chora, ela se joga no chão, ela joga as coisas, ela arremessa as coisas, ela faz aquela chantagem emocional. Que os pais, se não tiverem pulso firme, determinação e disciplina, eles vão acabar acolhendo para não deixar a criança naquele estado. Então a criança, né, vai tomar isso como uma lição. Se eu fizer isso, eu consigo o que eu quiser. E às vezes o pior é quando um dos pais cede e o outro não. Um tem a finalidade educativa e o outro é o bonzinho, que quer dar tudo. E tira a autoridade do seu cônjuge. Isso é péssimo. Que a criança percebe quem é o santinho, quem é o anjinho, quem é o demoninho. Na cabeça dela. Então ela já sabe exatamente a quem recorrer e como recorrer para obter aquilo que ela quer. Perceberam? Então isso é muito grave. Nós temos que ter determinação
e não atender a todas as solicitações, explicando, olha, eu não vou te dar isso por causa disso, disso. A criança vai chorar, vai berrar 1, 2, 3 vezes, depois ela se acostuma, ela aceita. Agora, se ela tiver todas as suas vontades atendidas, sem limites, nós não damos limite, amanhã a vida vai dar. Seja no trabalho, seja numa autoridade policial, judiciária, alguém vai dar limite para essa pessoa. Porque a vida é assim. A vida impõe limite e impõe dificuldades naturais. Se a pessoa não tem capacidade para enfrentar essas dificuldades, ela vai se revoltar, sucumbir, entrar em tristeza, depressão. Existe um pensamento muito equivocado dos pais que eles dizem assim, não, e eu já vi isso no consultório várias vezes, não, eu estou dando para o meu filho tudo aquilo que eu não tive e não quero que ele passe pelos sofrimentos que eu passei. Detalhe, as dificuldades que você passou é que forjaram a força e a coragem para você ser o que você é hoje. Porque Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, chamadas epístolas, ele escreveu lá, toda tribulação gera fortaleza. Toda tribulação, dificuldade, problema, desafio, gera fortaleza. Então nós queremos que os nossos filhos sejam fortes ou fracos? Então, se nós impedimos que eles passem por qualquer dificuldade, aonde nós estaremos contribuindo para que eles manifestem as suas potências divinas de inteligência, de imaginação, de improvisação e etc. Nós estamos inibindo a criatividade, é a palavra que eu estava querendo lembrar. Se nós fazemos tudo por eles, né? Não deixamos que eles sejam autônomos, onde eles vão desenvolver a criatividade para solucionar os próprios problemas. Então é uma responsabilidade muito grande de nós perpetuarmos essa coisa deles serem o centro das atenções. E aí, por exemplo, como eu vejo até hoje, né? As crianças, numa reunião de adultos, elas querendo ser o centro das atenções, interrompendo todo mundo. Ela vai falar disso aqui, Anísia da Silveira. Interrompendo os adultos. Quando vê que elas não estão tendo importância naquele ambiente, elas vão inventar alguma coisa para os adultos darem importância para elas. Quebrando a harmonia do ambiente, né? Sendo até deseducadas, porque você interromper uma conversa não é porque é adulto, é de qualquer pessoa, né? Se nós temos duas crianças conversando, batendo papo, e a gente vai lá interromper, a gente também tem que respeitar, deixar que elas terminem a conversa para depois falar alguma coisa, né? A interrupção da conversa, do diálogo de qualquer pessoa, é uma falta de educação. Não é porque é só criança, não. É em qualquer idade. Mas se a gente não ensina desde pequenininho, eles vão continuar interrompendo a conversa de todo mundo em todas as idades. Entendeu? O grau de responsabilidade sobre isso. Continua Anísia da Silveira. O indivíduo apresenta a egolatria de forma bem acentuada em duas fases do seu crescimento. Duas fases. A primeira fase se manifesta logo na infância, como egocentrismo, e pode ser modificada com redirecionamento da educação. Olha, isso aqui é fundamental. Vou até dar uma pausazinha, porque esse egocentrismo, até os 7 anos, como nos adverte o Espírito Emmanuel no livro O Consolador, o espírito é maleável. Até os 7 anos, fica relativamente fácil a gente redirecionar essas más tendências do espírito.
A gente combater e ajudar o próprio espírito a combater as suas más tendências. Até os 7 anos. Depois, se você não combateu até os 7 anos, vai ficar bem mais complicado depois dos 7 anos. Por quê? Porque reforça as más tendências que já estão, de alguma maneira, enraizadas ao longo de várias reencarnações, e nós não combatemos, nós estamos, de alguma maneira, contribuindo para que elas se manifestem com maior intensidade nessa reencarnação. E depois vai ficar difícil. Depois dos 7 anos é bem mais complicado. Porque quando também entra na adolescência, todas as tendências do espírito afloram com intensidade e ostensividade, com força. Em especial quando a pineal começa a atuar, por volta dos 14 anos, né, atuar com mais intensidade. Então, todas aquelas tendências que estavam arquivadas, elas irrompem como um tsunami. E aí fica bem mais complicado combater. Então, a fase mais importante para a gente ajudar a combater essas más tendências é até os 7 anos. Então, por isso que ela diz que na primeira fase é fácil de ser modificada com o redirecionamento da educação. É fácil, mais fácil. Nunca nada na educação dos filhos é muito fácil, mas é mais fácil nessa fase. A segunda fase da egolatria se dá em decorrência da educação recebida na infância, mantida na adolescência e quando o indivíduo se torna adulto, vem apresentar um desdobramento ainda mais complexo. Então a primeira, ela está querendo dizer que a primeira é inata. Essa do egocentrismo, o espírito já traz. A tendência é egocêntrica. Mas tem uma segunda que é reforçada pela educação, ou melhor dizendo, pela falta de educação, né? Porque educere, educação que vem do educere, do latim, que quer dizer extrair de dentro as melhores virtudes, as coisas boas, de que cada um já traz. Todos nós trazemos todas as potencialidades divinas. Então, quando nós não combatemos, nós estamos criando uma segunda fase de egocentrismo. Ou seja, a primeira é do próprio espírito e a segunda é com a contribuição da omissão dos pais. Eu sei que tem muita gente aí que está doendo, né? Tá remoendo aí. Ai, meu Deus, né? Mas a finalidade é essa mesmo. Tem uma hora que eu acho que é Pedro que chega para Jesus e diz assim: Senhor, mas esse seu discurso é muito duro. E ele diz assim: você não vai embora? Seu discurso é duro? Você não quer ir embora? Aí o Pedro responde: não, mas a gente vai para onde? A gente já largou o nosso barco, a gente já largou as nossas redes para seguir-te, e vós tendes as palavras de vida eterna. Então, a gente não tem mais para onde ir. Então, reforçando essa questão, né, de nós termos, às vezes, que falar determinadas verdades que são cruentas, que servem para vocês e servem para mim também, servem para todos, para nós avaliarmos o grau da responsabilidade, da missão da paternidade. Vamos ler só mais um trechinho para não ficar muito grande o vídeo e na próxima semana a gente continua, tá? Com o avanço fantástico da tecnologia, os benefícios gerados são incalculáveis. Porém, está sendo criada uma geração de alienados. Nise da Silveira, hein? Uma geração de alienados. As crianças estão expostas desde o berço a aparelhos eletrônicos que absorvem a sua atenção por longas horas. A realidade virtual se subjuga à realidade real. Com excesso de informações geradas em tempo real pela mídia, as crianças e jovens têm livre acesso a uma série de conteúdos de jogos
e outras futilidades. Isso vem defrontar com a criação atribuída aos pais nas 4 últimas décadas. Então, Nise da Silveira está dizendo que de 40 anos para cá, nós estamos dando aos nossos filhos uma educação que não foi a que nós recebemos. A nossa geração, por exemplo, é a única que é inferior no domínio de uma tecnologia que os nossos filhos dominam. Os pais dominam menos a tecnologia do que os filhos. É a única geração. Antigamente, sempre os pais tinham uma prevalência do conhecimento com relação aos seus filhos. Agora não. Agora o papel inverteu, pelo menos com relação à tecnologia. Então, essa advertência da Nise da Silveira, da grande psiquiatra Nise da Silveira, com relação ao excesso de tecnologia. Como ela diz, trouxe benefícios maravilhosos, maravilhosos. Mas nós utilizamos esses recursos, muitas das vezes, para reforçar a nossa omissão na educação, utilizando esses aparelhos como verdadeiras babás eletrônicas. O filho está lá, envolvido, assistindo lá, seja lá o que for, no celular, no tablet, no iPad, seja lá o que for, e nós não está nos perturbando, nós estamos cansados, viemos do trabalho, não estamos com paciência para perguntar sobre como é que foi o dia do filho, né? Perguntar sobre as suas dificuldades, dúvidas, limitações, não estamos com paciência. E ele está lá magnetizado, hipnotizado pela tecnologia. E nós ficamos felizes com isso. Nós ficamos, graças a Deus que tem essa babá eletrônica, né? Nem preciso contratar uma babá. Isso aí já está dando conta. E vejam a advertência de Nise da Silveira. Ela diz que nós estamos criando uma geração de alienados. Por quê? Porque não leem o livro, não sabem de nada de filosofia, de história humana, de nada, né? Ficam olhando redes sociais, quem curtiu, quem compartilhou, ou então ficam vendo as fotos no Instagram de um, de outro, etc., né? Coisas absolutamente superficiais e vazias que não trazem nenhum substrato para o objetivo da encarnação, que é a perfeição. Quem é que vai atingir a perfeição olhando o Facebook dos outros? Pergunta séria que eu estou fazendo. Quem é que vai? Olhando o Instagram. Olhando as fofocas que tem no Instagram. Quem é que vai evoluir assim? Então, se nós permitirmos um tempo excessivo, então vamos proibir? Não, não é proibir, não. É limitar. Limitar dentro das possibilidades de cada um, né? A Nise vai falar quanto tempo que a gente vai limitar, isso a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Vai ficar com gostinho, esse vídeo vai ficar com gostinho de quero mais, né? Nós vamos depois falar sobre tudo isso, como deveremos nos comportar perante essa geração que é muito inteligente, que já vem com uma capacidade intelectual muito grande, e que se nós permitimos, e é o que está acontecendo, eles nos manipulam. Eles é que passam a ser os reizinhos do lar. Nós estamos, de alguma maneira, terceirizando o poder, o pátrio poder, para eles. Tentando ser amiguinho deles. Isso é um grande equívoco, que, segundo o Livro dos Espíritos, naquela pergunta que eu citei no início, vai trazer grandes desgostos para eles e para nós. Tá bom, meus queridos? Então, por enquanto, vamos ficando por aqui, aguardando os próximos capítulos. Agradeço muito, sempre agradeço demais a participação de todos vocês nessa tarefa que eu não considero minha. Eu considero essa tarefa dos bons espíritos na divulgação da abençoada e eterna doutrina dos espíritos, né?
Ela não veio em 1857, ela já existia, e a pergunta 145 do Livro dos Espíritos, 145, fala da eterna doutrina dos espíritos, que já existe muito antes até do nosso planeta existir. Aquelas leis já regem a vida de todos os seres do universo. Então, nós agradecemos muito a paciência, o acompanhamento, a solicitude de todos vocês. Rogamos que vocês continuem mandando comentários, dúvidas. Eu acho que o capítulo de hoje trouxe bastante dúvidas, né? Vocês podem mandar pelo próprio canal do YouTube as suas dúvidas, ou quem tiver o meu Zap, o Facebook também pode mandar, que nós responderemos segundo as nossas limitações. Mas nós somos estudantes, então a gente pode estudar e tentar buscar juntos a resposta. E solicito também a todos vocês que se inscrevam no canal. É importante uma quantidade grande de pessoas para que a gente possa dar continuidade a essa abençoada tarefa. É isso. Então que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré esteja conosco e que Deus continue na sua infinita solicitude, atendendo as nossas demandas e necessidades rumo à perfeição. Muito obrigado pela sua assistência e pela sua paciência, e namastê para todos vocês. Graças a Deus. Muito obrigado.